Eu sempre gostei de histórias, ainda mais daquelas contadas pelo meu avô. Ele tinha um jeito mágico de moldar os personagens e fazer a imaginação da gente viajar até os lugares que descrevia. Parecia que estávamos lá, vivendo com ele aquilo tudo. E das muitas histórias que ele contou, uma é muito especial para mim. Especial porque passou de geração em geração, durante quase um século, até eu contá-la agora para você. É a história do Colégio Arnaldo, que se mistura com a história de Belo Horizonte, a história do meu avô, do meu pai, minha e de mais um tanto de gente. Uma história que sobreviveu a guerras, revoluções e crises, que teve personagens ilustres e cidadãos comuns, assim como eu, meu pai, meu avô. Uma história que mora em nossos corações e que continua sendo escrita até hoje. Tudo começou quando o padre alemão Arnaldo Jansen fundou na Holanda a Sociedade do Verbo Divino, uma congregação missionária hoje atuante em todo o mundo, partilhando o espírito cristão de fé e solidariedade. Alguns anos depois, missionários verbitas chegam ao Brasil e inauguram uma escola em homenagem ao fundador da congregação. Nascia na Rua Timbiras a primeira unidade do Colégio Arnaldo. O padre Frederico Winkel, arquiteto transferido de Juiz de Fora para Belo Horizonte, veio especialmente para construir o novo prédio em um terreno doado pela Prefeitura de Belo Horizonte, quando começou a erguer os alicerces na Avenida Carandaí. O início da Primeira Guerra Mundial impossibilitou a Bélgica e a Holanda de enviarem os recursos para a realização das obras. Como os dois países eram os principais provedores da empreitada, o projeto foi comprometido. No entanto, o sonho era maior. E as obras avançavam, mesmo em ritmo lento. A ala voltada para a Avenida Carandaí foi inaugurada, ainda sem reboco. No subsolo foi improvisada a capela, a cozinha e o refeitório. O primeiro andar era ocupado pelas salas de aula, o segundo pavimento era destinado à comunidade dos missionários e o terceiro e último andar abrigava o dormitório dos alunos. Em março daquele ano começaram as aulas para os 120 alunos matriculados e ali o sonho começava a se tornar realidade. Com a união dos esforços e muita dedicação, tudo foi se acertando. Foram inaugurados os gabinetes de Química e Física. O então presidente de Minas Gerais, Dr. Antônio Carlos Andrada, fez uma visita ao Colégio Arnaldo, acompanhado da vencedora do Prêmio Nobel de Química, Madame Curie, a primeira mulher a receber o prêmio, que veio especialmente para conhecer os laboratórios. Logo depois foi inaugurada a capela do Colégio Arnaldo, dedicada a Nossa Senhora da Conceição. Nesta época, após o rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Alemanha, os ânimos populares se exaltaram contra o que alguns chamavam de Colégio dos Alemães. Dr. Cícero Ferreira, diretor da Faculdade de Medicina, foi incumbido pelo secretário de Estado do Interior a efetuar uma minuciosa inspeção no Colégio Arnaldo. Em nome da segurança da capital mineira, disse ele. Uma reação aos rumores de que havia canhões abrigados nas 4 torres do colégio, que podiam arrasar Belo Horizonte, o que levou os populares a cogitarem a ocupação do colégio. Meses depois, o Colégio Arnaldo foi apedrejado e invadido por cerca de 400 estudantes da Faculdade de Medicina que destruíram os arquivos da biblioteca. A polícia foi chamada e constatou-se que não havia nenhum indício de armamentos bélicos, rádios e telégrafos que pudessem incriminar os padres de espionagem em favor da Alemanha. Diante da agitação popular e das declarações do jornal Correio da Tarde, os missionários tiveram que abandonar a cidade. As portas do colégio e da capela foram fechadas e as chaves foram retidas pelo governo do estado. O colégio foi reaberto sob a reitoria de um padre diocesano brasileiro e, passados os tempos críticos, o padre alemão João Batista Lerman assumiu a direção. O padre Lerman inaugurou o Gabinete de Zoologia e História Natural. No ano seguinte foram divulgadas as experiências físicas realizadas com equipamento alemão que permitia maior nitidez em radioscopias e radiografias. Com isso, professores da Faculdade de Medicina passaram a encaminhar seus pacientes para exames no Colégio Arnaldo. A vocação cultural e artística do Colégio Arnaldo entra em cena quando começou a ser construído o Cine Teatro Arnaldo, inaugurado 2 anos depois com a presença do presidente do Estado, Antônio Carlos Andrada, do secretário de Estado Bias Fortes e do embaixador José Bonifácio. Depois disso, começou um virtuoso período de expansão. A segunda ala, voltada para a Avenida Bernardo Monteiro, foi inaugurada. No ano seguinte, alunos e populares acompanharam a inauguração da Praça de Esportes.
Depois foi a vez da livraria e, em seguida, a portaria principal, onde foi colocada a imagem de Padre Arnaldo Jansen. O início da Segunda Guerra Mundial deixou os missionários verbitas em estado de alerta novamente, devido aos fatos de outrora. Era preciso acabar com a fama de Colégio dos Alemães, e isso motivou os alunos do Colégio Arnaldo a promoverem festas e atividades cívicas visando angariar fundos para a compra de um avião bombardeio que foi entregue à Força Aérea Brasileira, eliminando de vez o estigma. O padre Afonso, astrônomo, disponibilizou um telescópio para exibição pública do eclipse solar nas torres do colégio e pôs fim a outro mito, o de que havia canhões nas torres da escola. No mesmo ano, Padre Afonso ensinava técnicas de cinema e slides aos alunos. Nascia ali o Cine Grátis, com exibições nas praças da capital. O projeto foi tão bem recebido pela população que foi utilizado na campanha vitoriosa de Juscelino Kubitschek para o governo de Minas e depois para a presidência da República. Um ano antes, a Praça de Esportes é reformada e o Colégio Arnaldo mergulhou na modernidade com a construção da piscina suspensa, a primeira de Belo Horizonte. O otimismo abriu o ano letivo de 57, que começou com a impressionante marca de quase 900 matrículas. No fim da década de 60, o Colégio Arnaldo passou a admitir meninas para os 3 anos do curso colegial. Era o início da convivência mista. No mesmo ano, é inaugurado o Colégio Arnaldino, no bairro Anchieta. O prédio do Colégio Arnaldo foi tombado pelo Patrimônio Histórico e Cultural de Belo Horizonte e hoje, quem passa pela Praça João Pessoa pode ver uma arquitetura imponente, parte da história e da memória mineira. No entanto, devido ao desgaste do tempo e dos acréscimos que descaracterizaram a essência arquitetônica original, o prédio apresentava sinais de que precisava ser restaurado. Sua última reforma ocorreu em meados da década de 90, com a pintura das fachadas e do saguão principal e com a restauração do Salão Nobre. Em 1997, a decoração de Natal do prédio foi escolhida pela população de Belo Horizonte como a mais bela da cidade. Ainda me lembro do brilho nos olhos de quem passou pela região naquele Natal. Em uma homenagem ao poeta maior da língua portuguesa, ex-aluno do colégio e amigo de classe do meu avô, foi inaugurada a Biblioteca Carlos Drummond de Andrade. A última década foi marcada por uma série de feitos e novidades. A fundação das Faculdades Arnaldo Jansen, com os cursos de Direito e Administração, a reinauguração da praça em frente ao colégio, com o nome de Praça Arnaldo Jansen, em parceria com a Prefeitura da cidade, a integração do Colégio Arnaldino em São José às instituições Arnaldo Jansen, a inauguração do Jardim Veredas de Rosa, em homenagem ao centenário do ilustre ex-aluno e escritor Guimarães Rosa, a nova denominação do Colégio Arnaldino São José, que passou a se chamar Colégio Arnaldo, Unidade Anchieta, a celebração do centenário de falecimento de Santo Arnaldo Jansen e da presença verbita em Belo Horizonte, e na celebração dos 98 anos do colégio, a publicação do Plano Estratégico da instituição para os próximos anos e do Plano Diretor do Patrimônio Histórico de BH. Muitos projetos culturais permeiam o cotidiano da instituição. Coral, núcleo cênico, escola de esportes, xadrez e balé, além dos acervos pedagógicos e históricos. Os valores de cidadania, respeito, solidariedade e igualdade são refletidos nas diversas ações sociais da instituição. Por aqui passaram figuras ilustres como João Guimarães Rosa, e ainda os escritores Fernando Sabino, Pedro Nava, Otto Lara Rezende e Carlos Herculano Lopes, Capanema, ministro do Estado Novo, o cartunista em fio, o senador Milton Campos, os prefeitos Patrus Ananias e Célio de Castro, o cirurgião plástico Ivo Pitangui, o músico Toninho Horta, o educador Abigar Renault, dentre tantos outros que aqui se construíram para a vida. Uma instituição de ensino, em seu propósito de formar mentalidades para o saber e para a vida, constrói-se de homens e de ideias. Só assim edifica uma memória que a faz atravessar décadas e séculos com rigor e excelência inabaláveis. Na majestade esculpida pelo transcorrer das eras, mas firme na vanguarda dos novos tempos, o Colégio Arnaldo, rumo ao centenário, comemora seus 98 anos de glória, consolidada nas áreas da ciência, artes, letras, religião e política, cujos sujeitos são reverenciados nos 4 cantos da imensidão deste país. Revestido desse orgulho, o Colégio Arnaldo honra-se
em ter você entre os seus convidados para as comemorações rumo aos seus 100 anos. Instituições Arnaldo, uma nova página dessa história pode ser escrita por você.